Podcast Curadoria, um conteúdo da Ecocultural para a programação do TEI Online. E esse é o nosso episódio piloto. Bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão escutando isso. A ideia desse podcast do Curadoria é indicar conteúdos da podosfera, sempre com um tema diferente. O tema de hoje é empreendedorismo. E vamos começar indicando o Empreenda Cash. O Empreenda Cash, ele tem episódios que se chama Pílulas de Venda. Nesses episódios, eles sempre chamam um convidado para falar sobre algum tema que seja relevante para os empreendedores. No episódio que a gente está indicando, quem fala é o Diogo Garcia. Ele explana temas como disciplina, planejamento de vendas, sobre priorizar os clientes satisfeitos durante a pandemia, acessar a rede e resolver os problemas do seu cliente. Então, ele vem com a perspectiva de que vocês devem focar em clientes que vocês já possuem, e é um episódio rapidinho. Na verdade, os primeiros episódios que a gente vai indicar aqui nesse podcast são curtinhos para quem está se aventurando no podcast pela primeira vez. Então, 15 minutinhos aí para vocês terem um conteúdo massa e com podcasts que falam sobre empreendedorismo. Então, a gente está indicando um episódio só, mas depois vocês podem ver na timeline desses podcasts se tem mais algum tema que vocês acham relevante. O segundo episódio que a gente indica desses curtinhos é do empreendedorismo fora da caixa. Eles têm um episódio que se chama Foco durante a Quarentena. Então, eles falam sobre ansiedade, sobre medo, técnicas de relaxamento, projetos pós-quarentena. Então, eles dão essa perspectiva de quando a quarentena acabar, o que você pode planejar, novos projetos. E aí eles vêm para um outro episódio que a gente também vai deixar aqui como indicado, que é migrar rápido para o digital. Então, esse também é um tema que a gente acha bem massa para vocês. E todos esses podcasts vocês encontram no Spotify, na Deezer, no Apple Podcast e no Google Podcast. Agora, indo para podcasts que são um pouco mais longos, a gente indica um episódio do Punkcast que se chama Empreendedorismo Digital. Esse episódio é com o Guilherme Patrício. Ele fala sobre nicho de mercado, sobre comissão digital. Ele explica, dentro da perspectiva dele, que ainda está explorando o empreendedorismo digital, o que é o empreendedorismo digital. Ele fala sobre mentorias, tráfego pago. Então, para você que está vendo que nesse momento de quarentena você está mais envolvido com temas que são ligados à internet, então esse é um episódio para você. Ele é bem massa, é um conhecimento fresco, e ele deixa o seu inbox aberto para dúvidas. Então, se vocês ficarem interessados no que ele falar nesse episódio, vocês podem entrar em contato com ele, e isso é bem massa. Para quem ainda não se aventurou em podcast, é basicamente um programa de rádio que você escuta a qualquer momento e em qualquer lugar. Então, por exemplo, eu escutava bastante enquanto eu estava no transporte público. Então, era um tempo que eu ia aproveitando, me informando sobre alguma coisa. E também eu gosto muito de ouvir cozinhando. Então, para quem está aí se aventurando na cozinha, você pode estudar sobre empreendedorismo, estudar sobre outros temas enquanto você cozinha. Agora a gente vai passar para os podcasts que são mais longos. Esse é mais ou menos 1h30. E é um episódio do Mamilos. O Mamilos, ele é bem conhecido, ele tem vários episódios de vários temas, sempre com convidados incríveis. Então é um podcast que eu indico muito. E o episódio que a gente fala hoje se chama Empreendedorismo Feminino. E ele traz dados brasileiros, aspectos práticos da mulher no empreendedorismo. E eles também trazem umas dores e delícias. Então, vocês vão ter não só o aspecto, vamos dizer, positivo, mas também quais são os desafios que uma mulher empreendedora enfrenta. E ele é bem completo. As convidadas é a Ana Paula Chongani e a Denise Damiani. E, para quem não conhece a Ana Paula Chongani, ela tem um vídeo muito massa que fala dinheiro na quarentena e ele está disponível no YouTube. Então, se você gostar desse episódio, você pode ir atrás desse vídeo também, que ele é bem interessante. E, bom,
A gente já falou bastante sobre empreendedorismo, ficaram esses episódios. Se você se interessou por algum deles, o link deles vai estar na descrição desse podcast. E se você escutar, e comentem qual foi o que você mais gostou, qual foi o que você mais se identificou. Façam sugestão de temas, não só sobre empreendedorismo, mas sobre entretenimento no geral. A gente vai sempre dar indicações de conteúdos massa para vocês. Então, comentem, digam o que vocês querem. E agora, para nossa última dica, a gente sempre vai finalizar dando algum conteúdo que é para relaxar ou para sair um pouco dessa imersão que é a quarentena. Então, a gente indica o Estamos Bem, que é o Graças a Deus, a segunda-feira. O episódio que a gente está indicando é aquele sobre se reconectar com as pessoas, porque nesse momento da quarentena tá tendo essa volta, essa interiorização que as pessoas estão trabalhando dentro delas e isso está ligando ela com outras pessoas. E nesse episódio é bem massa que eles falam das experiências que eles estão tendo de se reconectar com pessoas durante esse período de isolamento. E a gente sabe que para os empreendedores é muito importante humanizar o seu atendimento, é muito importante você olhar de maneira humana para o seu cliente, para o seu produto e para o seu serviço. Então, trabalhem esse aspecto pessoal de vocês, que vocês vão ver o quanto que vai reverberar durante esse período, o quanto vai reverberar no posicionamento de vocês nesse momento. Agradecemos todos que escutaram esse episódio até aqui. Esperamos que vocês aproveitem os episódios que foram indicados. É uma iniciação ao podcast para quem não escuta e para quem escuta ter contato com novos conteúdos que a gente está indicando aqui. E gostaríamos de dizer também que esse podcast é um conteúdo desenvolvido pela Ecocultural para a programação do TEI Online. O TEI é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, e intermédio da ADESAMPA. Agradecemos todos os nossos apoiadores, principalmente o estúdio La Trampa, que está possibilitando a gravação desse podcast nessa qualidade. Obrigada a todos e até o próximo episódio.